Bom, boa noite a todo mundo que veio prestigiar o lançamento do Pornotel Colossal, um livro importantíssimo não só do aspecto literário do Pasolini, mas também um componente fundamental da sua filmografia, apesar de não ter se transformado num filme. Eu acho que se apropriar do Pornotel Colossal é também se apropriar de parte fundamental de sua obra, não só enquanto poeta, escritor, crítico, mas também de cineasta. Eu me chamo Rodrigo, sou editor da Sob Influência. Agradeço a Maria Bethânia pela presença e por trabalhar com a gente nessa obra, por mais uma vez nos aproximar da obra de Pasolini, como já fez em tantos outros textos críticos e tantas outras colaborações em diversas traduções. E vou começar falando de uma coisa que talvez vocês já perceberam, que o Anditias não pôde estar presente hoje. Ele mora em BH e ontem de manhã nos avisou que não poderia vir por conta da sua saúde. Essa fumaça está abatendo a todo mundo e ele não ficou de fora. Então, ele está resguardado. Mas a proposta da conversa de hoje com a Maria Bethânia é de ter uma troca aqui de pergunta, de entrevista, e isso envolve vocês também. Sintam-se à vontade para participar, para somar em tudo que for discutido aqui. Eu acho que aproveitar que a gente não está em um volume tão grande para estabelecer um diálogo horizontal também entre o público, entre a Maria Bethânia, que fez a preparação do texto e que pesquisa Pasolini há tanto tempo. Enfim, eu acho que é isso. O livro ele ainda não chegou, ele está a caminho da gráfica, então vamos esperar que até o final teremos o livro aqui para quem ainda não adquiriu na pré-venda, ter o livro em mãos, e para quem adquiriu na pré-venda poder retirar. A gente está torcendo para que dê tempo, e esse lançamento está sendo com uma emoção, como a gente já vinha prevendo desde o começo do dia, quando teve a notícia da gráfica. Enfim, fiz uma longa introdução aqui. Obrigado novamente, Maria Bethânia. Eu não sei se todo mundo te conhece, não sei se você gostaria de se apresentar, enfim. Boa noite. Bom, eu me chamo Maria Bethânia Moroso, sou uma professora aposentada da Unicamp, tenho duas obsessões na vida, uma é Murilo Mendes e outra é Pasolini. Simples, nada muito complicado, né? São só duas obsessões. No caso do Pasolini, a história é mais longa, né? Porque na verdade, rapidamente, para não me prolongar muito, o meu primeiro contato com Pasolini vem na contramão, porque eu fui para a Itália, depois de terminada a graduação, e fui na onda da linguística, né? Então, eu fui fazer um curso, um mestrado, seria um mestrado, não era mestrado, mas corresponderia, um mestrado em dialetologia quantitativa. Eu fui contar fonemas na Itália, né? No meio da contagem de fonema, eu já tinha desistido, mas eu tinha uma bolsa e sou obediente. Fiquei até o fim. No meio dessa história, sofrendo, eu encontro um livro do Pasolini, o Empirismo Herético, num sebo. São aquelas coisas que acontecem, você entra num lugar, de repente você põe a mão num livro. E aí realmente começou quer dizer, eu tenho um interesse, eu ainda tenho interesse, de vez em quando tem os que são mais próximos, perguntam, mas você ainda tem o que dizer sobre Pasolini? Vamos ver até quando dura, né? Mas ainda me interessa muito. E eu, quer dizer, estou aqui à disposição para, mais uma vez, falar sobre Pasolini. Eu gostei dessa colocação em que você comenta sobre esse questionário. Ainda há o que se dizer sobre o Pasolini, e a gente está trazendo aqui uma obra que ela é inédita em português, que é um roteiro que não se materializou como filme porque ele foi assassinado, e que, mesmo sendo um texto importante, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas foi traduzido apenas para o alemão, francês e espanhol, né? Eu não sei se, pelo que eu pesquisei, não recebeu tradução para o inglês e para nenhuma outra língua, talvez em obras completas. Mas não foi um texto em si tão difundido em outras línguas. Mas pensando aqui no contexto brasileiro e no Pornotel Colossal em si, como que a gente pode apresentar essa obra para o público que está aqui? E o que mais a gente pode dizer sobre Pasolini? Deixa eu te fazer uma pergunta. A minha dúvida
eu não sei se vai ser possível explicar, se você precisa responder, se é necessário fazer uma apresentação do Pasolini ou não. Sim? Querem? Bom, então vai rapidamente. E os que já conhecem, me desculpem, né? Mas, bom, então, para fazer uma apresentação rápida do Pasolini, vou sintetizar muito. Do meu ponto de vista, o que hoje, o interesse que o Pasolini, eu acho que desperta, mas vem do Pasolini como um pensador crítico que começa, a potência do pensamento dele, eu acho que ela começa no momento inaugural desse mundo que nós vivemos hoje, o momento dos anos 60 na Itália, onde você tem a passagem de um mundo camponês com tudo aquilo que significa, né, culturas, afetividades, organização social, organização urbana e social, e as transformações que foram muito violentas, muito rápidas, né? Isso é de um pós-guerra, então, para os anos 50. E o Pasolini tem uma percepção muito aguda que as transformações que estão acontecendo, e a partir dos anos 50, dali para frente, ele vai percebendo que essa aproximação entre essa ideia de progresso e desenvolvimento, né? A ideia também, a presença da tecnologia cada vez mais poderosa em relação na combinação com o Estado. E o Estado vai perdendo, a política, o Estado vai perdendo a sua força como organização social, né? E vai cedendo, então vai cedendo para a internacionalização da economia. Tudo isso são os primórdios, né? É o início dessa, vamos chamar assim, dessa era que a gente vive mais profundamente. Então, ele começa a ser conhecido, o início dele é poesia, né? O interesse dele é na filologia, na poesia, isso anos 30, anos 20, anos 30. Né? A guerra, com a guerra, é um acontecimento na vida dele, ele que morava em Bolonha, se transfere para a cidade da mãe, né? E a cidade, é bom dizer, porque o nome é maravilhoso, é Casarsa delle Delizie, né? O nome da cidade. Então, ele vai para essa cidade e é um contato marcante, com o dialeto, o dialeto como expressão particular de grupos particulares, né? Então, ele vai viver nessa cidade, começa a ensinar, né, o professor, né, professor dos alunos, dos meninos e das meninas que moram ali na religião, e aí também acontece a primeira ruptura do Pasolini com a vida social, né, que ele recebe uma denúncia por assédio, né, com um garoto, e isso tem uma consequência muito forte, muito grave, que é, por uma questão de disputas políticas, né, partidárias, você tinha na Itália 2 grandes partidos, o Partido Comunista e a Democracia Cristã, tanto um como o outro olhavam para o homossexual não de maneira muito diferentes, né? E o Pasolini então ele é expulso, ele perde a carteira dele do Partido Comunista, né? E a denúncia é feita pela Democracia Cristã. Bom, então eu acho que tem elementos que são importantes aí, que é essa relação de amor mesmo, de proximidade com os meninos, né? Que vai dar ao Pasolini um caráter pedagógico, né? No homossexual também naquele sentido grego, né? Da aproximação do ensino, né? De educar essa relação com o jovem, e a partir daí, então, nesse momento ele tem atividades, é já caracterialmente o intelectual, né? Então, o interesse dele por questões que são de ordem filológica, organiza pequenos grupos, né, para discutir as questões que são ligadas, e muito forte esse interesse pelas questões dialetais. E isso vai permanecer a vida toda, né?
Então, não só o fato de ter um interesse como alguém que estuda, né? Ele fez faculdade de letras como estudioso, mas também como as questões que vêm do dialeto, primeiro são vistas por ele como parte da literatura italiana, né? Não é que é uma coisa à parte, né, ou menor, elas são vistas no conjunto. Ele tem trabalhos onde ele aproxima, para escândalos de muitos grandes poetas, aproxima grandes poesias, né, da poesia dialetal. Então, tem tem uma compreensão muito, quer dizer, muito própria, né? Essa compreensão que ele tem do dialeto como uma forma do mundo antigo, ela vai estar sempre presente, em particular nesse momento mais para frente, quando, em nome de uma ideia de um progresso infinito, né, o dialeto é visto como algo a ser superado, algo antigo, algo sem valor. Bom, então, ele é um poeta, digamos que ele aparece, né, na sociedade cultural italiana como um poeta. Mas vão ter outras manifestações importantes, e talvez aqui seja por onde ele é mais conhecido, que é a passagem da poesia, não vai a passagem porque ele vai continuar sempre escrevendo poesia, mas da poesia para o cinema, né? Isso é mais o modo como nós recebemos o Pasolini. No Brasil, a gente recebeu Pasolini muito mais como cineasta do que como poeta, pensador. Mas ele foi poeta, foi cineasta, ele foi crítico de arte, foi crítico de literatura, né? Eu, por exemplo, gosto muito do trabalho dele como crítico literário. É um livro que se chama Descrições de Descrições, Descrição de Descrições. Não são focos óbvios, né, sobre os quais ele se fixa e passa a discutir, mas, por exemplo, as discussões que ele faz a respeito de um exame vestibular, por exemplo, uma prova de... Então, esse elemento que é captado como um dado de circunstância absoluta, né, isso passa a ser um motivo de uma discussão muito grande e muito bem fundamentada. Nós temos a tradução desses textos em português, e o livro é Escritos Corsários. Eu recomendo muito, se tiverem interesse no Pasolini, mais como dessa ordem da intervenção, né, da intervenção política, eu recomendo muito. Bom, depois, então, tem o cinema, continua fazendo poesia. A poesia dele é uma poesia sempre muito em transformação, ela se transforma muito o tempo todo, né? E a partir dos anos 70, né, ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Tem ainda o teatro, né? Ele ainda tem teatro, ele pinta, desenha, e aí tem uma participação, um crescendo da participação dele na sociedade italiana, mas, ao mesmo tempo, é um crescendo de processos, de situações extremamente violentas. Tem um livro com os processos que ele sofreu. Quer dizer, fundamentalmente, eu acho que dá para dizer que o traço que mais agregou, né, a atenção da crítica é o fato de ser um homossexual, né? E também o fato de ser um intelectual extremamente livre. Evidentemente, tinha identificações enormes e tinha uma formação mais ligada ao marxismo em geral, marxismo italiano, mas tinha uma independência enorme, né? Então, tem um
as histórias são muitas, as histórias que envolvem o Pasolini, mas o final da vida do Pasolini é algo extremamente perturbador e também acaba assim transbordando sobre tudo o que se fala, o que se pensa, o que se comenta sobre Pasolini. Isso também é um problema, né? Porque ele é assassinado, acho que vocês sabem, né? Ele é assassinado. Um assassinato em si é muito mal, nunca foi totalmente esclarecido. Agora, o que foi acusado já cumpriu pena, já morreu também, e ciclicamente aparece a reabertura do processo, né? Mas é isso. Acho que na minha avaliação, quando eu chamo a atenção para esse pensamento, para Pasolini um pensador, é porque eu acho que as outras, quer dizer, a produção do Pasolini, da poesia, por exemplo, ela pede uma dedicação, né? Ela pede uma dedicação e um conhecimento, inclusive, dos diálogos que ele mantém com toda a tradição italiana, né? Porque é muito italiano, ele está falando da Itália, né? Só que, quando a Itália se torna um país tão internacionalizado como os outros, aí a gente pode, então, ler de um modo mais aproximado às nossas realidades, mas eu acho que, fundamentalmente, é como pensamento mesmo, né? Como forma de conseguir exercer o pensamento, que eu acho muito, muito interessante. O que você tinha me perguntado, que eu já esqueci? Era sobre o Pornotel Colossal e a reverberação que o que ainda há para se falar de Pasolini em 2024 no Brasil, ainda mais com essa obra derradeira dele. E eu acho que talvez trazer um pouco da sua experiência com o encontro desse texto seja algo interessante, assim como foi interessante seu primeiro contato nos anos 70 na Itália, entender o contato com esse texto em si. O Pornotel Colossal, eu tinha lido, já tinha lido, é um roteiro, né? Ele é um roteiro e eu acho que ele tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, é um roteiro incompleto, não a versão final. Ele trabalhou durante anos nesse roteiro, né? E fazendo outras coisas junto, né? Outros livros, viagens, livros, filmes, e ele sempre trabalhava em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, assim, lendo o texto, o que me chama a atenção a primeira coisa que me chama a atenção é o próprio gênero roteiro. Pasolini tem um texto muito interessante e também um pouco, digamos, não funciona tão bem assim. Eu vou dizer por quê. O texto é o roteiro como uma estrutura que quer ser outra estrutura. Ele põe estrutura entre aspas, né? Esse texto, tem uma tradução desse texto numa revista de cinema, de roteiro. Acho que eu até anotei o nome da revista aqui. Não anotei. Esferas. É o número de 2021. Tem a tradução desse texto. Mas, então, em geral, o texto é uma discussão do Pasolini sobre uma particular, quer dizer, o que é o roteiro enquanto gênero, né? Então, ele diz que o roteiro é um gênero que não pode ser tratado como se fosse só palavras, né? Se fosse uma sequência de palavras. Quer dizer, não pode ser tratado como se fosse um texto de literatura. E aí ele começa uma série de sugestões. Nesse momento, quando ele começa a escrever esse texto, é o auge da linguística, né? Então, leu Barthes, e o texto são sugestões de uma quantidade infinita de novos termos para quem se dispõe a fazer a análise da particularidade da linguagem do roteiro, né? Então, emas, né, como aparecem 200 mil novos termos que ele sugere, né,
com sufixo emas. Mas o que eu acho interessante, eu não vou falar do texto, mas o que eu acho interessante é que essas estruturas que querem ser outras estruturas, ele diz, olha, quando se lê um roteiro, tem que se levar em conta que existe um filme a se fazer. Então, o roteiro tem uma particularidade. Você lê o roteiro, ele não pode ser lido. Está pensando mais em análise do que leitura, né? Mas ele não pode ser analisado como se fosse só literatura, porque tem que ter sempre presente a ideia de que há um filme a se fazer. Você vai ler o Poe no Hotel Colossal, é possível perceber, quer dizer, eu lembrei desse texto porque, do modo como ele vai construindo, não é um roteiro como habitualmente nós estamos habituados a conhecer, porque é um texto contínuo, né? Não tem as marcações, não é um texto contínuo. Mas é escrito num presente, né? E é escrito, e é sempre uma descrição onde ele vai introduzindo elementos que quase te obrigam a pensar em imagens. Por exemplo, para alguém que conhece um pouco, que estava lendo, que ele está escrevendo aquele roteiro para o leitor italiano, né, fundamentalmente, os personagens da história que ele está contando, ele primeiro nomeia, durante um bom pedaço do texto, com o nome dos dois atores que ele pensa que serão ele está pensando naqueles atores. Pensar naqueles atores e ler te remete para cinema, te remete para aqueles atores, para os papéis que eles já fizeram. E é muito curioso, porque, às vezes, ele coloca uma nota. Então, por exemplo, numa certa altura, ele pensa, está falando de um personagem, ele põe, aqui eu acho que fica bem o Aldo Fabrizio, por exemplo, né? E é muito curioso, porque você está lendo aquilo, você está fazendo um movimento quase... Lá pelas tantas, ele fala, então... Já rolou bastante coisa. Ele fala dos nomes dos dois personagens. Bom, então, outra coisa também que me chama a atenção nesse roteiro é que é uma comédia, né? É uma comédia que tem, antes que seja nomeado qualquer coisa, você já percebe que é uma comédia pela escolha dos atores. Né? Principalmente de que é o Eduardo de Filippo, que é um grande ator, dramaturgo, napolitano, né? Com uma atuação enorme na história do teatro italiano. E ele já, quer dizer, o Eduardo de Filippo, o ator, ele faz parte do texto. E não tem como, então, não associar uma coisa a outra. Então, e à medida que vai se desenvolvendo, que ele vai desenvolvendo o texto, são explícitas, aí se tornam explícitas as indicações para a comédia. Então, por exemplo, ele diz, as gags são a alma desse texto. E as gags, e o da comédia, é uma comédia popular, né? É uma comédia popular. Daqui a pouco eu vou ter que falar de Nápoles, né? Mas é uma comédia popular. Porque o que acontece é que as situações se repetem. São repetições com algumas inversões de alguns sinais, digamos assim, e vão se repetindo as situações. E sempre compostas essas situações pelos mesmos acontecimentos. Então, por exemplo, não vou contar muito, né, mas... Por exemplo, a figura de um napolitano, né? Porque a história é uma fábula, né? Uma fábula na história, ela se passa em quatro cidades, não sei se são 4 ou 5 cidades. 4 ou 5 cidades, que, na verdade, são cidades metáforas, né? Ele dá nome, dá um nome e diz a que cidade no contemporâneo corresponde, né? Mas o que preenche essas passagens pela cidade
passagem, eu vou explicar por quê. Na cidade, é porque sempre se repetem as mesmas situações. Tem sempre uma situação de um movimento em direção, quer dizer, um movimento pela cidade, pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta cidade. Tem sempre situações que são estruturalmente muito parecidas, mas com sinais opostos. O que os personagens encontram nessa caminhada é, mais ou menos, coisas muito próximas. Tem sempre essa figura de um napolitano que aparece para explicar para os outros personagens o que está acontecendo. Então, e essa repetição é uma característica de uma comédia, né? Ela tem o fato de estar repetindo, e nos termos que se repete, é em si já algo que te faz, no mínimo, sorrir, né? Bom, o texto tem uma... não sei se dá para dizer que é um texto literariamente dos mais importantes do Pasolini, mas ele é muito curioso e muito interessante. E porque, ao mesmo tempo porque você acaba sendo influenciado, porque no livro tem também uma carta do Pasolini para o Eduardo de Filippo, onde ele escreve uma carta dizendo para o Eduardo de Filippo que é ele, que ele precisa que o Eduardo participe, que ele precisa das gagas do Eduardo, da improvisação do Eduardo, e que, finalmente, ele conseguiu fazer com que esse roteiro, que ele retirou de uma gravação de um gravador, né? Então, você deduz que ele falou e depois escreveu. Acho difícil, mas ele diz, né? Então, e o texto vai correr no último pedaço, quando chega a última parte, a última cidade, o narrador aí da história. Não é um narrador, na verdade, é aquele que está explicitando as passagens das partes. Ele diz: olha, daqui para frente a comédia vai ter um tom galopante, né? Vai ser tudo muito mais rápido, vai ser tudo um pouco menos explicado do que nas outras partes, e realmente vai acelerando, vai ficando um pouco demais até, né? Porque enquanto nas outras situações eram situações que tinham começo, meio e fim, e que você reconhecia porque elas já tinham sido repetidas antes. Aí, na última parte, ele está no Oriente, aí, né? Porque ele começa em Roma e chega até o Oriente, né? Das cidades que ele vai passando. Mas na primeira vez que eu li, eu falei: nossa, aqui parece que essa última parte aqui está um pouco mal acabada, né? Que ela está meio... Mas daí, se você olha do ponto de vista, se você concordar que aqui tem uma aceleração proposital, porque o tempo está acabando, né? O tempo está acabando, isso faz sentido. Mais alguma coisa? Você tem aqui? Não, acho que está ótimo. Tem uma coisa que, quando a gente anunciou o livro, reverberou muito nas nossas divulgações, nas nossas comunicações, que é uma definição que foi comumente atribuída ao Pornotel Colossal, que é de uma obra teológico-pornográfica. E eu queria saber o que isso significa. Também. Porque, assim, é uma coisa que, quando a gente olha... Tinha outra também, né? Tinha outra. Você deu uma outra... Vou recuperar aqui. Eu acho que essa vontade de dar nome para as coisas, né? Mas eu vou comentar, peraí. Eu anotei aqui, você não mandou, peraí. É uma obra teológica pornográfica ou uma fantasia orgiástica católica. Isso. Uma obra teológica pornográfica ou uma fantasia orgiástica católica. Tem essa mistura de uma formação católica do Pasolini, com essa crítica política também que compõe a sua obra. Então, já que a gente pode pular, talvez, o que significa esse conceito, eu acho que tem uma conexão, um diálogo que o Pornotel Colossal estabelece com algo que talvez a maior parte de nós já tenha na cabeça de forma visual, que é o Saló. Uhum. Que aí eu acho que o Saló talvez consegue sintetizar o que seria uma
teologia pornográfica ou qualquer coisa do tipo. Então, eu vou levar a pergunta para um outro sentido, que é pensar no que significa o Porno Teocolossal enquanto um elo entre Saló e a trilogia da vida. Porque, apesar de não ser um filme, ele dialoga com esses dois, né, com esses 4 filmes. Então, acho que é por aí. Olha, eu acho que primeiro a gente podia pensar um pouco o que é dar um nome para um roteiro, Porno Teocolossal. Eu acho que tem uma ironia profunda aqui. Vamos começar pelo colossal. Colossal, na verdade. Durante muito tempo, os italianos se referiam, não sei se ainda usa essa palavra, não sei se aqui também se usa, são aqueles filmes americanos de grandes efeitos. Né? Grandes efeitos eram colossal. Né? Vamos pegar o colossal. Tem um colossal no roteiro? Tem. Tem, porque, na verdade, precisa fazer um resuminho rápido. Então, nós temos do que se trata. Se trata de um senhor napolitano que você fica sabendo que ele é um rei mago, né? E então ele vai ter uma estrela guia e ele vai ser levado por muitas cidades à procura, porque ele fica sabendo, então, já que a estrela está ali, se movimenta a estrela, que nasceu o Messias. Bom, então, o Porno Teocolossal é um como é que chama? Um quadro de Natal? Como é que chama? Não, Exato. Quer dizer, quer dizer, na verdade, é um de Natal, um alto de Natal. Né? Então, está lá essa parte. Então, o Theo está aí, né? O Theo. O porno é porque as cidades, com exceção da última, elas são marcadas pelas questões da sexualidade. Então, tem a cidade, que é a cidade onde você tem uma cidade onde só há homossexuais, né? Depois acontece uma X questão lá, e isso é invertido, mas eu acho que eu não vou ficar contando tudo. Eu acho que não... Bom, depois tem a cidade onde só tem heterossexuais. Né? Depois tem uma outra cidade que é... E aí são utopias, na verdade. Né? Ele coloca como utopias. Então, primeira utopia, a segunda utopia, a terceira utopia é a cidade socialista. É uma cidade socialista. Na última, então, já é o final desse caminho. Tal. Então, na verdade, o porno vem por conta dessas manifestações sexuais, né? Como elas são contadas, como elas são vistas na contravenção, né? E na normalidade, e são descritas. Então, mas tem uma ironia aqui. Né? Chamar de porno, né? Ao menos eu sinto isso como ironia, porque, na verdade, tem uma outra coisa que está presente o tempo todo, que é o fato de ser uma comédia que tem muito das velhas e antiquésimas comédias napolitanas. Tem tanto Nápoles, tem tanto napolitano nesse livro, e não é à toa, né? Porque Nápoles e os napolitanos têm um significado muito grande para o Pasolini. Né? Ele tem, por exemplo, uma série de textos onde ele se apresenta, onde ele conversa com um garoto napolitano. Né? Quer dizer, ali tem uma contraposição. Ele, que faz parte de um outro mundo, né? De um mundo que já passou, conversando com esse napolitano. E por que um garoto napolitano, não um garoto milanês, um garoto romano? Porque Nápoles tem um sentido do mundo antigo. Né? Do mundo antigo, e para ele, quer dizer, para ele, mas, na verdade, porque é isso. Quer dizer, Nápoles tem essa força de um mundo antigo que até hoje se rebela contra as alterações que são propostas nessa ordem de um
quer dizer, de um mundo guiado pelo dinheiro. Quer dizer, tem histórias maravilhosas sobre Nápoles. Quer dizer, então, veja, tem a pornografia, tem o alto de Natal e tem, desde o ator que ele escolhe para ser o ator fundamental. A impressão que dá é que, sem o Eduardo Filipe, ele não faz o filme, né? Não faria o filme. E tem também toda essa presença desse mundo antigo, inclusive aí também no livro, por exemplo, uma das coisas difíceis do livro é quando o Pasolini usa o dialeto, que ele usa com uma precisão enorme os personagens, a hora que ele escolhe, e aparecem dois dialetos, quer dizer, um dialeto romano e um napolitano. Impossível traduzir. Quer dizer, é impossível, é muito difícil, porque o colorido que vem, né, com cada... E as diferenças que aparecem quando você usa um e outro, é muito difícil de você usar, mas está lá. Né? Está lá, quer dizer, essa presença e essa importância de Nápoles está lá. Nápoles é a cidade, né? E eu me lembrei, preparando aqui, que é curioso, porque esse texto tem todas essas cidades, né? Vai passando pelas cidades. E eu me lembrei das Cidades Invisíveis, do Calvino, que estava sendo escrita mais ou menos no mesmo período. Mas, enquanto uma é a abstração absoluta, né? É a procura da língua na sua abstração mais absoluta. Aqui você tem um movimento bem no outro sentido, né? De dar uma vivacidade mais numa concretude. E acho que aí entra muito a coisa do dialeto também. Bom, você falou do cinema, né, que a gente liga a Saló. Bom, na verdade, eu nem sei se dá para a gente dizer que ele faria o filme se ele não tivesse morrido. Porque o filme seria um colossal, realmente. Eu não sei se ele conseguiria, porque tem assim explosões, tem muita, as duas primeiras cidades são muito baseadas em episódios de Sodoma e Gomorra da Bíblia. E aquela descrição maravilhosa da Bíblia de como é que quando foge, né, quando Ló foge com as filhas, tal, o fogo, tal, está tudo lá. Né? Então, o colossal seria aí nessa hora. Né? Seria um filme de grandes efeitos, o que não é característico do cinema dele. E ele tratava com muita ironia o cinema americano, né? Esse cinema que não era de autor. Mas dá para fazer essa associação que o Rodrigo propôs com o Saló por causa do que gira em torno do sexo. Né? E do modo, só que é um Saló como comédia, vamos dizer assim, né? E não filme ainda, né? Então é um texto muito tem um gosto de fábula, né? Tem um gosto de fábula e essa condução pela imagem, te levar a imaginar, né? Quer dizer, a primeira cena então o narrador conta, estamos numa altura em que a Terra está mínima lá embaixo. E daí vai aproximando, a gente vai vendo, e, de repente, aparece aquele vermelho de Roma. Bom, isso é cinema, né? É uma câmera que está aproximando ali, né? Mas isso é um modo de fazer, eu acho que é o que eu associei imediatamente com a descrição que ele faz no roteiro, uma estrutura que quer ser uma outra estrutura, né? Essa ideia de um movimento também. Mas quer dizer, tem a ver, é como se fossem um irmão, mas as duas produções, um irmão mais fabulesco e o outro da crueza total, absoluta, mas o assunto é muito próximo. Né? Aproveitando, então, um pouco dessa passagem pela paisagem que o roteiro propõe das cidades, você falou bastante de Nápoles, mas Roma, Milão, Ur é... Paris, né? Paris. Não, Ur não. Você está pensando... As cidades, quais são? Pensando nas cidades, mas o que eu ia trazer, apostando talvez num pouco mais de spoiler antes da gente abrir para as perguntas do público, Numância, Paris. Numância. Que você trouxesse para a gente um pouco também como essas paisagens se manifestam no livro, porque existem razões para ele, né, representar Paris,
Roma, Milão, enfim, cada uma delas de uma forma específica. A primeira cidade, ele dá o nome de Sodoma e diz, é uma Roma dos anos 50. Sodoma é Roma dos anos 50. Microfone. Exatamente. Então, ele diz, Sodoma é Roma dos anos 50. Então, a ambientação é toda puxada para Roma dos anos 50. Então, os ônibus, como quer dizer, ele está descrevendo os dois personagens chegando na cidade, porque eles vieram de Nápoles, né? Então, chegando na cidade, e tem, então, e ele vai frisando, então ele põe entre parênteses, como roteiro, né? Quer dizer, ele põe no roteiro, aqui vai ter uma circular como aquelas que tinha nos anos 50 em Roma. E também, claro que tem essa, é a cidade utópica por excelência, né? É a cidade dos homossexuais. E ele diz que a característica é que ela é tolerante, absolutamente tolerante e não violenta. A polícia não é violenta, os safanões não são violentos, tudo é de uma tolerância total, né? Depois tem sempre uma virada, né? Uma virada quando aparece, então, a expressão de uma descoberta da outra sexualidade, né? Estou contando tudo, não tem problema? Mas acho que não. Para provocar, a leitura é diferente. Então, tudo bem. Bom, a segunda, então, começa Nápoles, Roma, Nápoles é Nápoles, não tem outro nome, Roma é Sodoma, Milão é Gomorra, né? E aí, Gomorra é a cidade moderna, porque Roma não é a cidade moderna, né? Ali, como ela está caracterizada, né? E é o centro da violência, é a cidade utópica da violência, Milão. E a cidade da heterossexualidade, né? São os atos sexuais são heterossexuais. Depois, a terceira cidade já é Numância, né? E a Numância é uma cidade que resistiu aos romanos por muito tempo e preferiu o suicídio coletivo ao invés da rendição. Então, isso entra no episódio de Numância, que é Paris, né? E é Paris que é a utopia, é a cidade socialista. Paris é a cidade socialista, cercada por um exército fascista. E aí começam as peripécias que vão acontecer aí na cidade, na situação. Tem a figura de um poeta, né? E esses elementos que são da Numância, né, são trazidos como elementos do enredo para Paris. A última cidade é Ur, que é uma cidade, foi uma cidade importante da Suméria, acho que seria hoje a área do Iraque, né? E aí já está no final, do ponto de vista do Alto de Natal, a gente já está no final, já está na gruta, já está procurando a gruta onde nasceu o Messias, né? E aí o que acontece é completamente, por isso que eu disse que dá a impressão que talvez ali pudesse ainda fazer coisas ali, porque são peripécias de outra ordem, né? Já não é exatamente o mesmo, porque estruturalmente é muito em paralelo o que vinha. Já em Paris já rompe um pouco, mas eu não vou contar o final, mas tem uma cena quase espetacular, né? Porque o personagem, né, os personagens que são do Alto de Natal, eles vão chegar na gruta e demorou tanto que o resultado não vai ser o que eles esperavam. Quer dizer, demorou tanto que não vai ser o que eles esperavam. O que será que era? Bom, eu acho que a gente conseguiu passar por muitos aspectos da biografia da pessoa, do crítico, poeta, cineasta Pasolini, e também por grande parte do que compõe a obra Porno Hotel Colossal.
Agora eu acho que a gente pode abrir para perguntas, comentários, enfim. Eu estou vendo o microfone ali, eu acho que talvez seja ele o microfone da interação. Mas sintam-se à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, só dá um salve. Alô? Oi? Está funcionando. Então, vou aproveitar e fazer a primeira pergunta. Tá? Ou alguém quer fazer a primeira pergunta antes? Então, vou começar. Eu tinha notícia de que o último projeto do Pasolini seria uma cinebiografia de São Paulo. E aí me vem o porno teocolossal. Então, eu queria saber se vocês sabem algo dessa cinebiografia que seria de uma natureza completamente oposta, talvez. Então, em vez de uma atualização do Evangelho segundo São Mateus, ele vem com uma atualização do Gaviões e Passarinhos, né? Substituindo o Totó pelo Eduardo de Filippo. Sim, então, eu queria saber se vocês sabem alguma coisa. Tem uma coincidência também muito grande do Pasolini, essa coisa das cidades, né? Parecem os guetos, né, atuais. Ele sempre foi um homem de antevisão. Parecem os guetos atuais. Os homossexuais convivem entre eles, e os héteros e os socialistas, né? E sobre as cidades do Ur, Sodoma, tem uma coincidência com o autor que eu estudo, mas isso eu falo com vocês depois. Então, obrigado. Olha, eu acho tão difícil afirmar que era a última coisa que ele ia fazer, principalmente porque no livro também tem uma carta, foi publicada uma carta traduzida, que ele escreve para uma senhora que tinha pedido, era uma pessoa que tinha cedido uma área, uma propriedade dela, para ele filmar, acho que era Teorema. E ela pede para ele fazer um alto de Natal para os filhos dela, na família. É incrível, né? Devia ser troca de emprestei, agora você faz um alto para a minha família. E ele... Se era Milão? Sabe que eu não sei? Não me lembro. Tem onde... não sei se foi filmado em Milão. Foi? É Milão? Então era uma senhora de Milão. E ele escreve uma carta se desculpando porque ele não consegue, não vai conseguir fazer. E aí ele enumera o que ele está fazendo. Quer dizer, é uma quantidade enorme de coisas que ele está fazendo. Fala de viagem que ele vai ter que estar fazendo para a Tanzânia, tem várias coisas. E tinham muitos projetos. O projeto do Paulo Apóstolo, ele sempre falou que ia fazer esse projeto. Mas eu não consigo dizer assim, não tenho como afirmar o que era a última coisa. Porque, por exemplo, esse texto aqui, esse roteiro, ele trabalhou dos anos 60 até 72, né? Acho que é 72. Enquanto isso, ele fez Saló, ele filmou, ele fez uma série de coisas e tinha outros projetos, poesia, muita poesia também, fazendo poesia, continuando fazendo poesia. Eu acho muito difícil de afirmar qual era o último. O Petróleo, está escrevendo Petróleo, ao mesmo tempo. Essa década ele está fazendo muita coisa. Então, e como tem a interrupção, né? Essa interrupção, que é a morte, é muito difícil de você saber. Eu não sei se ele iria... Quer dizer, aí é uma coisa mais uma ilação minha, né? Ele iria fazer esse filme um colossal? Ele ia mesmo fazer esse filme? O que seria preciso para fazer esse filme? Né? Eu sempre olhei para esse texto como uma coisa muito, muito irônica da parte dele.
irônica, principalmente pensando na... Se vocês viram Saló, Saló é terrível, né? E esse texto, que tem muitos dos componentes de Saló, é uma delícia, né? Quer dizer, tem muitos dos componentes, mas é uma fábula, não é contado como uma fábula. Faz uma diferença muito grande. Eu não sei se eu te respondi. Tá? Não, que eu estava lembrando que você falou dessa questão da fábula, né? E o Rodrigo tinha falado antes dessa passagem de um mundo do Saló para o mundo da trilogia da vida, né? Que é essa passagem para a fábula também, ou seja, tem essa, são ali filmes de fabulação o tempo todo, né? E, em alguma medida, a estrutura mesmo do filme, como você descreveu agora há pouco, né? É uma estrutura um pouco de passagem da estrutura repetitiva, né, para essa estrutura quase de uma fuga, né, ou seja, da fuga da fábula, né, e que tem a ver um pouco também com a passagem do ambiente caracteristicamente italiano para o ambiente externo, que é uma coisa que está na cabeça dele funcionando o tempo todo, né? Ele está viajando. Ele está viajando o tempo todo porque é o lugar em que ele vai encontrar essa outra possibilidade, né, de recuperar esse mundo também, né? Então acho muito curioso, quase como se ele nesse roteiro ele fizesse quase uma miniatura de como está funcionando a cabeça dele entre essas formas diferentes, né, nesse momento. E você falou de Numância, né, que na Espanha, né? Me lembrei que é muito curioso que tem o Murilo Mendes, né, para lembrar o outro autor muito caro a você. O Murilo Mendes tem o poema dele para Numância, né, no tempo espanhol, em que ele vai ler Numância como uma antecipação de Guernica, ou seja, também como uma cidade muito próximo. É muito curioso. Agora você me criou um problema, né, Eduardo? Vou eu começar a ler Murilo Mendes e Pasolini, que eu nunca consegui fazer, nunca consegui aproximar minhas paixões. Mas é interessante isso, quer dizer, tem isso nesse texto que eu não sei a que atribuir, ou talvez seja uma característica de quem está o tempo todo fazendo, produzindo, pondo as ideias, indo atrás de uma forma, da forma atual do pensamento, que é realmente um texto que parece ter sido feito... quer dizer, quando ele diz... gravei o roteiro e, finalmente, pela primeira vez, eu li. E fiquei muito impressionado com as dimensões que ele tomou, mais ou menos isso, não são as dimensões. Mas é impressionante, porque é justamente isso que você comentou agora, eu não tinha pensado, mas é perfeito. Ele está fazendo, e provavelmente, porque também os outros coisas que ele está fazendo também tem essa dimensão, onde eu estou e para onde eu vou, né? Mas esse em particular, o Pôr no Téu Colossal, e agora a ironia ganha outro sentido quando eu penso em ironia, porque é uma auto-ironia também, né? Como é que, quer dizer, é isso. E essa ideia, porque realmente ajudou muito, Eduardo, porque o último pedaço, esse internacional, dá um nó. Porque se parte de Roma, dos anos 50, e vai ainda tem a França, tal, ali fica uma coisa que eu digo, gente, como é que caiu aqui? Como é que chegou nisso daqui? Eu fiquei, mas acho que faz todo sentido. É como se fosse uma miniatura do trajeto todo dele, né? Do trajeto dele através das cidades, e Nápoles como essa cidade do amor, né? Nápoles, e com tudo aquilo que significa Nápoles, uma cidade do amor dele pelo mundo antigo. Diga. Melhor. Não, eu vou passar para outras perguntas, mas eu achei sempre que... Não, uma última informação que eu tinha é que o resumo da trajetória dele, quer dizer, tudo que ele fez, estaria na peça Bestia da Estilo, né? Mas você está dizendo que esse roteiro tem uma
similaridade com... Porque me parece que o Bestia são todas as influências dele. Mas a diferença que eu acho é que aqui ele cria são metáforas muito mais claras. É um percurso muito mais claro. No Bestia de Estilo é muito mais cerebral, é muito mais elaborado. Né? Elaborado como teatro, elaborado como forma. Aqui é elaborado, mas tem a elaboração quer dizer, é uma fábula, e essa fábula vai se transformando, que também dá para ser lido como a transformação da Bestia de Estilo. Também dá, mas são dois também. Eu acho que não, uma coisa não exclui a outra. Eu acho só que o Bestia tem uma outra elaboração. É uma outra... A gente sabe o que é, como é complicado o Bestia de Estilo, né? Aqui você lê com uma fluência muito maior. Ninguém? Então, eu acho que a gente pode encerrar. Bom, eu agradeço a Mário de Andrade, enfim, a todo mundo que ajudou na produção desse evento, que esteve envolvido na articulação sobre a influência, a biblioteca. Maria Bethânia, obrigado novamente por ter trabalhado junto de nós nessa obra e por estar aqui hoje. A todos que estão aqui, que adquiriram na pré-venda ou não, que estão interessados, o livro finalmente chegou, em cima da hora, mas está aqui. E, enfim, é isso. Só tenho a agradecer. E agora eu acho que a gente pode conversar nos corredores aí da biblioteca.